Você acredita que a sua vida está sendo destruída aos poucos, sem que perceba? Não é pelo governo, não é pela falta de sorte, nem mesmo pelos outros. É pelo que você faz, logo ao abrir os olhos pela manhã. Parece absurdo? Pois saiba, o destino de um homem pode ser previsto apenas observando o que ele faz na primeira hora do dia. Quem desperdiça esse momento já começa derrotado, mesmo antes do sol nascer. A primeira decisão que você toma pela manhã pode parecer pequena, mas na verdade é o julgamento silencioso que define o rumo de todo o seu destino. Muitos homens se levantam já reclamando, amaldiçoando o despertador, correndo apressados, engolindo qualquer alimento e saindo de casa como se estivessem sendo perseguidos pelo próprio fracasso. Você já se viu nesse ciclo? Já acordou com a sensação de que o dia já começa pesado, como se o mundo inteiro estivesse contra você, antes mesmo de dar o primeiro passo? Pois saiba que esse não é um acaso. É a colheita de uma escolha mal feita ao despertar. Lembro-me claramente de períodos em minha vida em que eu mesmo cedia a esse hábito destrutivo. Acordava reagindo ao mundo, não o comandando. Era como entrar numa batalha sem espada, sem escudo, sem preparo. O peso era tão real que até mesmo tarefas simples se tornavam montanhas. Foi então que percebi. O primeiro gesto da manhã não é apenas um movimento físico, é uma declaração de quem governa a minha vida. Ou eu assumo o comando, ou entrego o poder às circunstâncias. Pense nisso. Se você acorda e a primeira coisa que faz é correr, reclamar ou já se afogar em preocupações, que mensagem está enviando ao seu subconsciente? Está dizendo que é escravo do tempo, que é vítima do acaso, que a vida decide por você. Mas quando você desperta e dá um passo consciente, seja sentar-se em silêncio, respirar fundo, alinhar sua postura ou refletir sobre sua meta mais importante, está declarando ao universo: hoje sou eu quem governa. É curioso como a maioria das pessoas acredita que suas derrotas vêm de fatores externos. A economia, o chefe, a família, a falta de oportunidades. Mas se eu seguisse a sua rotina matinal apenas por uma semana, eu poderia prever com exatidão o seu futuro. Não porque sou profeta, mas porque sua manhã é o reflexo da sua disciplina, da sua visão e da sua coragem. Você não precisa me dizer quais são seus sonhos. Basta eu observar o que você faz na primeira hora do dia, e eu saberei se você irá conquistá-los ou enterrá-los na indisciplina. Carnegie, o grande industrial que entrevistei no início de minha carreira, me disse uma vez que a diferença entre os homens bem-sucedidos e os fracassados estava na maneira como eles usavam as primeiras horas da manhã. Os fracassados se arrastavam sonolentos, permitindo que o mundo decidisse por eles. Os bem-sucedidos, ao contrário, tratavam cada manhã como um investimento e sabiam que aquele momento silencioso antes do barulho do mundo era o mais precioso de todos. Agora eu lhe pergunto, como você tem acordado? O que você faz assim que abre os olhos? Você domina a manhã ou se rende a ela? Porque se a sua primeira decisão for de fraqueza, o restante do dia seguirá o mesmo tom. Mas, se a sua primeira decisão for de força, todo o dia se inclina diante de você. Não se engane, achando que pequenas escolhas não importam. É exatamente ali, nos primeiros minutos, que se decide se a sua mente será um servo ou um mestre. Ao escolher se levantar imediatamente, organizar seu pensamento, alinhar seu corpo e traçar um propósito, você está treinando a mente para vencer batalhas maiores que surgirão ao longo do dia. E acredite, elas sempre surgem. Foi isso que transformou minha vida quando eu estava prestes a desistir de meus projetos. Eu me sentia sobrecarregado, cercado por dívidas e desilusões. Mas mudei a minha primeira decisão da manhã. Em vez de reclamar, eu me forçava a escrever, a pensar em uma ideia clara, a alimentar meu espírito com fé.
Essa simples mudança foi o ponto de virada. O mundo exterior continuava difícil, mas dentro de mim crescia uma força que nenhum obstáculo conseguia esmagar. É aí que mora o segredo. A primeira decisão da manhã não é sobre conforto, mas sobre caráter. Não é sobre começar o dia leve, mas sobre começar o dia forte. Quando você levanta e já se coloca na posição de líder da sua vida, tudo se organiza. Mas quando você levanta e se entrega ao acaso, tudo se dispersa. Pergunte a si mesmo: quero viver reagindo ou quero viver dirigindo? Se amanhã, ao acordar, você se lembrar destas palavras, não adie, não negocie, não hesite. Escolha conscientemente a sua primeira ação e veja como ela ressoará em cada minuto seguinte. É assim que um homem começa a reconstruir sua vida. Não com um grande feito distante, mas com a primeira decisão que toma assim que abre os olhos. O homem comum desperta procurando o caminho mais fácil. Ele deseja conforto, aconchego, algo que o poupe do esforço. Mas é justamente aí que começa a ruína de muitos. Cada manhã que se inicia buscando evitar o desconforto é uma manhã em que se perde a oportunidade de fortalecer a mente. O verdadeiro vencedor entende que o preço do crescimento é enfrentar aquilo que o corpo e a mente querem evitar. É por isso que afirmo: faça algo difícil logo ao acordar. Escolha deliberadamente aquilo que causa resistência, porque é nesse atrito que se forma a força. Pode ser um banho frio que desperta não apenas a pele, mas também o espírito. Pode ser o exercício físico, ainda que seja apenas uma série de alongamentos ou uma caminhada vigorosa. Pode ser sentar-se em silêncio, forçando a mente a enfrentar seus próprios pensamentos, sem distrações. Ou até mesmo escrever em um papel as verdades que você evita encarar, como suas dívidas, suas falhas e os passos que precisa tomar. A escolha não é sobre o que exatamente fazer, mas sobre treinar-se a suportar aquilo que a maioria foge. Andrew Carnegie, em minha conversa com ele, me revelou que sua disciplina de encarar as tarefas mais desagradáveis logo pela manhã foi um dos maiores segredos de sua fortuna. Enquanto seus concorrentes adiavam decisões duras, ele as enfrentava quando a mente estava mais fresca, ainda não contaminada pelo tumulto do dia. É curioso perceber como esse hábito simples de enfrentar logo cedo o que mais se teme torna-se uma das armas mais poderosas na construção do destino de um homem. E eu pergunto a você: quantas vezes já perdeu batalhas simplesmente porque adiou a primeira luta do dia? Quantas vezes disse a si mesmo: mais tarde eu faço? Apenas para descobrir que o peso da procrastinação roubou sua energia, sua coragem e até sua fé em si mesmo? Cada vez que você aperta o botão da soneca, não é apenas um minuto que se perde, é uma mensagem clara enviada ao subconsciente: eu não sou capaz de vencer agora. E essa mensagem ecoa durante todo o dia, moldando suas ações e suas decisões. Recordo-me de uma época em que eu mesmo me deixei aprisionar por essa fraqueza. O medo das responsabilidades me fazia adiar compromissos importantes. E quanto mais eu empurrava para frente, mais pesado se tornava o fardo. Foi só quando decidi inverter esse processo que minha vida mudou. Escolhi deliberadamente enfrentar, logo ao acordar, aquilo que mais me causava resistência. Lembro de uma manhã em que, com dívidas se acumulando, me obriguei a escrever cada uma delas, por mais doloroso que fosse, e junto tracei um plano. A sensação foi devastadora no início, mas libertadora no final. Descobri que, uma vez enfrentado, o impossível perdia o seu poder. É assim que a mente funciona. Quanto mais você se entrega ao conforto, mais frágil se torna. Mas quanto mais você se coloca diante da dificuldade, mais ela aprende a obedecer. A mente é como um músculo. Se você a treina para ceder, ela se tornará uma inimiga nos momentos de crise. Mas se você a treina para enfrentar,
Ela se tornará o seu maior aliado, inabalável diante das tempestades. Por isso, escolha o seu ato difícil de cada manhã. Não espere vontade, não espere disposição, não espere o momento perfeito. Apenas faça. Porque a grande verdade é que os homens de sucesso não esperam inspiração, eles a criam, eles a forçam a nascer através da ação. E uma vez que você dá esse primeiro passo, ainda que pequeno, todo o restante do dia se curva diante dessa vitória inicial. Pense bem, você quer passar pela vida como alguém que foge do desconforto e por isso nunca alcança nada além da mediocridade? Ou deseja ser lembrado como alguém que se levantava todos os dias, enfrentava o que mais temia e conquistava respeito, liberdade e prosperidade? A diferença entre essas duas vidas está decidida nos primeiros minutos de cada manhã. Não é exagero, é uma lei que rege o destino de todos os homens. Faça algo difícil logo ao acordar. Sinta o choque, o peso, o frio ou a resistência. Transforme esse momento em um ritual de vitória, porque se você vence a si mesmo logo pela manhã, o mundo inteiro não terá força suficiente para derrotá-lo no restante do dia. As palavras que você pronuncia logo ao acordar são sementes lançadas na terra fértil da sua mente. E cada semente gera frutos, para o bem ou para o mal. A maioria desperta murmurando frases de derrota. Estou cansado, não aguento mais, vai ser mais um dia pesado. E depois não entende por que o peso os acompanha até a noite. Mas como poderia ser diferente se o primeiro ato do dia foi envenenar o próprio espírito? Quem fala fraqueza, colhe fraqueza. Quem fala medo, colhe medo. Ao longo da minha vida, vi homens brilhantes se afundarem porque, sem perceber, repetiam diariamente palavras que minavam sua coragem. O subconsciente não discute com você, ele apenas obedece. Ele não pergunta se o que você diz é verdade, apenas registra e transforma em comportamento. Se todas as manhãs você declara estar derrotado, ainda que tenha saúde, inteligência e oportunidades, sua mente trabalhará para provar essa derrota. É por isso que tantos se afogam em preocupações antes mesmo de tomar o café. Lembro-me de uma fase sombria em que minha situação financeira estava em ruínas. Dívidas cresciam, a pressão aumentava, e a tentação era começar o dia resmungando sobre minha má sorte. Mas percebi que, se continuasse assim, seria esmagado. Então decidi, contra toda a aparência, levantar-me todos os dias e declarar: isso é temporário. Minha mente cria riqueza, minha vida está em ascensão. Não havia nada no mundo externo que confirmasse essas palavras. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. A esperança voltou, a energia se multiplicou, e logo encontrei saídas que antes estavam escondidas pelo véu do desânimo. Isso não é ilusão, nem autoengano, é direção. As palavras que você escolhe são comandos para a sua mente. Imagine um comandante de exército que diante da tropa declara: estamos perdidos, não há saída, seremos derrotados. Como reagiriam os soldados? Perderiam a moral, entregariam as armas antes mesmo da luta. Agora, imagine esse mesmo comandante no mesmo campo de batalha dizendo: a vitória é nossa, resistiremos, avançaremos com coragem. Mesmo que a luta fosse dura, a tropa marcharia com outra disposição. É exatamente assim com a sua mente. Ela é a tropa e as palavras são os comandos. Observe também as pessoas ao seu redor. Quantas você conhece que vivem reclamando do trabalho, do dinheiro, da saúde, e veja como suas vidas seguem o tom de suas palavras. Compare com aqueles que, mesmo em meio às dificuldades, escolhem dizer: vou vencer, vou superar, hoje será melhor que ontem. A diferença entre uns e outros não é apenas circunstância, é linguagem. É a maneira como se programam todos os dias.
Thomas Edison, em seus dias de maior pressão, costumava dizer a si mesmo: há sempre uma solução. Essa simples afirmação o mantinha firme quando outros já teriam desistido. Ele compreendia que sua voz interior precisava ser mais forte que o ruído das circunstâncias. E foi essa convicção que o levou a iluminar o mundo quando tudo parecia impossível. E você, o que tem dito todas as manhãs? Tem proclamado vida ou tem decretado a sua derrota? Já percebeu como um simples "não aguento mais" pode arruinar a sua energia? Já reparou como repetir "estou sem forças" faz o corpo se curvar ainda mais, como se obedecesse cegamente a essa ordem? Pois é exatamente isso que acontece. As palavras moldam a postura, a disposição, os pensamentos e, por fim, os resultados. É por isso que eu lhe digo: escolha conscientemente o que vai pronunciar ao despertar. Não espere sentir-se forte para falar de força. Fale de força para tornar-se forte. Diga: eu fui feito para vencer. Hoje avanço um passo além. Hoje nada me abalará. Diga isso mesmo que sua mente resista, mesmo que seu corpo ainda esteja pesado, mesmo que a realidade grite o contrário. Pois o mundo exterior sempre se ajusta ao mundo interior. E o mundo interior é moldado pelas palavras. Amanhã, quando abrir os olhos, não permita que as primeiras frases sejam de derrota. Permita que sejam de coragem. Porque, quando você declara vitória antes mesmo de sair da cama, todo o seu dia é obrigado a se alinhar com essa decisão. E pouco a pouco, sua vida inteira será transformada pela força de algo tão simples, mas tão poderoso: as palavras que você escolhe pronunciar. O corpo humano não é apenas um veículo para a mente, ele é também a chave que desperta ou adormece o espírito. Já reparou como, em dias em que se levanta com os ombros caídos, a cabeça baixa e a respiração curta, o mundo inteiro parece mais pesado? Isso não acontece por acaso. O corpo dita o tom da mente. A postura gera pensamentos e os pensamentos se transformam em atitudes. Quando você desperta e permanece imóvel, alimentando a preguiça, está dando a ordem ao seu subconsciente de que não há motivo para agir. E então, todo o seu dia se torna lento, arrastado, sem energia. Mas se você desperta e move o corpo, mesmo que seja apenas por alguns minutos, já envia uma mensagem de vida, de força e de disposição. Eu aprendi, ao longo de minha jornada, que o movimento é o primeiro ato de libertação do espírito. Certa vez, em meio a intensos períodos de trabalho e pressão, percebi que minha mente estava se tornando refém de preocupações. Era como se eu carregasse um peso invisível que drenava minhas ideias. A mudança começou quando, em vez de mergulhar imediatamente nos problemas, decidi caminhar logo ao amanhecer, respirando profundamente. O simples ato de sentir o ar entrando e saindo dos pulmões clareou meus pensamentos. Aquilo que parecia uma montanha de problemas começou a se organizar em pequenas colinas possíveis de escalar. Thomas Edison, homem de gênio incansável, sabia desse segredo. Muitas de suas manhãs começavam com caminhadas no jardim, enquanto deixava suas ideias fluírem. Ele entendia que o corpo em movimento criava espaço para a mente brilhar. Você já percebeu que as melhores soluções, muitas vezes, surgem enquanto você caminha, se alonga ou respira fundo? É porque o movimento quebra o ciclo de tensão e abre caminho para a clareza. O erro da maioria é acreditar que apenas a mente controla o corpo, quando na verdade a relação é recíproca. O corpo influencia diretamente o estado mental. Uma postura ereta desperta confiança. Respirações profundas acalmam a ansiedade. Um passo firme no chão envia à mente a mensagem de que você está no comando. Já uma postura encurvada, respirações rasas e ombros caídos sinalizam derrota antes mesmo de enfrentar qualquer batalha. Agora pense em você. Quantas vezes iniciou o dia já exausto, antes mesmo de começar?
Quantas vezes se levantou pesado, sentando-se no mesmo lugar, deixando-se consumir pela imobilidade, acreditando que precisava de mais horas de sono ou de café para despertar? E quantas vezes esses dias se tornaram improdutivos, como se a vida tivesse sido engolida por um torpor sem fim? Isso não é falta de sorte, é consequência da forma como você tratou o seu corpo logo cedo. Por isso eu lhe digo, não espere por uma rotina perfeita de exercícios, nem por um plano complexo. Comece com o que está ao seu alcance. Caminhe por 10 minutos, alongue-se por 5. Respire profundamente, expandindo o peito, como quem afirma ao universo: estou vivo, estou pronto, estou aqui para vencer. Esse simples ato é um divisor de águas. A transformação não está na intensidade, mas na consistência. Cada manhã em que você se move, conquista não apenas energia física, mas também clareza mental e força emocional. Eu mesmo testemunhei isso em minha própria vida. Houve dias em que os problemas eram tão intensos que a tentação era permanecer paralisado. Mas quando me forcei a levantar, a caminhar com passos firmes, percebi que meu espírito se erguia junto. A vida não poupa ninguém de dificuldades, mas aqueles que se movem diante delas encontram dentro de si uma coragem que os imóveis jamais conhecerão. Lembre-se, movimento cria emoção. Se deseja mudar o estado da sua mente, mude o estado do seu corpo. Não espere que o ânimo venha para se levantar. Levante-se e o ânimo virá. O corpo é o gatilho e a mente é a arma. Se você desperta e move o corpo, já disparou o primeiro tiro da vitória. Amanhã, quando abrir os olhos, não permita que a inércia dite as regras. Erga-se, respire fundo, caminhe com firmeza. Porque quando o corpo desperta, a mente se curva diante dele e juntos, corpo e espírito, tornam-se imparáveis. A mente do homem, ao despertar, é como um rio transbordando, carregado de pensamentos, preocupações, ideias e emoções. Se você não constrói margens para esse rio logo cedo, ele se espalha sem direção, arrastando tudo pelo caminho. E a maneira mais eficaz de erguer essas margens é escrevendo. O hábito de registrar pensamentos, metas e intenções nas primeiras horas da manhã não é apenas um exercício de organização, é um ato de poder. Quando você escreve, dá forma ao invisível, transforma o caos em clareza e declara à sua mente que suas ideias têm valor, que seus desejos merecem ser lembrados e cultivados. Eu aprendi isso à custa de perdas. Muitas vezes, ideias grandiosas surgiam pela manhã, mas por confiar na memória, deixava de anotá-las. E ao final do dia, restava apenas a sensação de que algo importante havia escapado, como água escorrendo entre os dedos. Foi nesse ponto que compreendi. A memória é frágil demais para sustentar o peso do destino. O que não é registrado desaparece, e o que desaparece jamais poderá ser conquistado. Veja o exemplo de Abraham Lincoln. Em meio a uma vida de lutas e responsabilidades imensas, ele escrevia em pedaços de papel suas ideias, reflexões e até esboços de discursos. Não escrevia para o mundo, escrevia para si mesmo, para fixar em sua mente aquilo que precisava guiar suas ações. Thomas Edison enchia cadernos inteiros de anotações, desenhos e planos. Esses homens compreendiam algo que muitos ignoram. O lápis e o papel são instrumentos de riqueza, tão poderosos quanto as máquinas e as fábricas, porque transformam pensamentos em realidade. Quando você escreve logo ao amanhecer, não está apenas fazendo anotações. Está disciplinando sua mente, ensinando-a a obedecer ao foco. Está dizendo, isto é o que importa, isto é o que me define, isto é o que construirei. O simples ato de colocar no papel a meta do dia elimina a dispersão que destrói a vida da maioria. Enquanto os que não escrevem passam o dia reagindo a urgências, quem escreve age de acordo com uma direção clara.
Pense em quantas vezes você já começou um dia com uma boa intenção, mas ao chegar à noite percebeu que se perdeu em tarefas pequenas e insignificantes. E se tivesse registrado logo pela manhã a única coisa que realmente importava, provavelmente o seu tempo teria sido moldado de outra forma. A escrita não é apenas um reflexo, é uma âncora. Ela prende a mente ao propósito, evitando que seja arrastada pela correnteza das distrações. Eu mesmo, em meus momentos de maior instabilidade, recorri à escrita. Quando as pressões financeiras e pessoais quase me esmagavam, passei a escrever cada pensamento que me atormentava. À medida que as palavras surgiam no papel, os medos perdiam força. Aquilo que parecia um monstro indefinido na mente tornava-se um problema específico, e problemas específicos podem ser enfrentados. Mais do que isso, quando registrei minhas metas com clareza, percebi que não eram fantasias distantes, mas projetos possíveis, que apenas exigiam ordem e disciplina para se tornarem realidade. E eu lhe pergunto, quantas ideias já se perderam na sua vida porque você acreditou que iria se lembrar delas? Quantos sonhos foram enterrados porque nunca foram escritos? Quantos planos se dissolveram simplesmente porque não foram transformados em palavras visíveis diante de você? Não é exagero dizer que homens constroem ou destroem seus destinos pelo simples hábito de escrever ou não escrever. Comece de forma simples. Ao acordar, pegue uma folha de papel e escreva 3 coisas: o que você pensa, o que você sente e o que você deseja realizar. Não se preocupe com perfeição ou com frases bonitas. Escreva com sinceridade. Você perceberá que, ao colocar essas palavras diante de si, a mente se organiza, o coração se acalma e o espírito encontra direção. Esse ato, repetido diariamente, se tornará um farol. Cada palavra que você registra é um tijolo colocado na construção da sua vida. Cada linha escrita é um compromisso silencioso com seu futuro. E pouco a pouco, esses registros formarão não apenas páginas, mas um testemunho do seu progresso. Não permita que sua mente seja um campo desordenado, cheio de ideias que brotam e morrem sem nunca florescer. Use a escrita como a enxada que cultiva, poda e direciona os frutos do seu espírito. Porque no final, o que um homem não escreve, ele não fixa. O que ele não fixa, ele não executa. E o que ele não executa, jamais se tornará. Por isso, se deseja transformar pensamentos em destino, comece pela caneta. Escreva suas manhãs, e elas escreverão sua vida. A gratidão é uma das forças mais poderosas que um homem pode cultivar logo ao despertar, e ainda assim é negligenciada pela maioria. A maior parte das pessoas inicia o dia reclamando. Reclamam do trabalho que têm, do dinheiro que não possuem, das dificuldades que enfrentam, como se começar o dia murmurando pudesse abrir portas para uma vida melhor. Mal percebem que esse hábito envenena a mente e cria um ciclo de escassez que se repete todos os dias. Quando a primeira atitude da manhã é a ingratidão, o subconsciente interpreta que nada é suficiente, que a vida é uma luta injusta, e o resultado é que o homem passa a enxergar apenas o que lhe falta, cegando-se para o que já possui. Ao longo dos anos, aprendi que a gratidão não é uma emoção frágil ou um exercício sentimental. Ela é uma arma estratégica, uma disciplina que fortalece a mente. Quem começa o dia reconhecendo suas bênçãos, ainda que simples como o ar que respira, a força nos braços ou a oportunidade de viver mais um dia, inicia a jornada em estado de abundância e não de carência. Esse estado cria uma confiança silenciosa que atrai novas oportunidades. Já reparou como as pessoas que sempre se queixam parecem viver sob uma nuvem de derrotas, enquanto aquelas que demonstram contentamento atraem naturalmente respeito, apoio e até prosperidade?
Isso não é coincidência, é resultado de uma lei mental tão real quanto a gravidade. Recordo-me de um período em que as adversidades quase me esmagaram. As finanças estavam em colapso, projetos haviam fracassado e tudo em volta parecia desabar. Seria natural levantar todos os dias, amaldiçoando minha sorte, mas eu sabia que esse caminho só aprofundaria o abismo. Decidi então praticar a gratidão deliberada. Todas as manhãs, antes de falar sobre dívidas ou preocupações, eu anotava 3 coisas pelas quais era grato. No começo era difícil. Parecia ridículo escrever que eu estava grato por estar vivo, por ter um teto ou pela simples saúde para continuar. Mas, pouco a pouco, esse hábito transformou minha mente. A sensação de desespero deu lugar a um estado de força, e foi dessa postura que brotaram as soluções que me permitiram reerguer-me. Um exemplo que sempre me inspirou é o de Franklin D. Roosevelt. Preso a uma cadeira de rodas pela poliomielite, poderia ter se tornado um homem amargo, revoltado contra o destino. Mas ao invés disso, começava seus dias reconhecendo as forças que ainda tinha, agradecendo pela oportunidade de servir a sua nação. Foi essa postura que lhe deu a grandeza necessária para liderar os Estados Unidos nos tempos mais sombrios da guerra e da crise econômica. A limitação física não o paralisou, porque sua mente estava firmada em um solo de gratidão e propósito. A pergunta que faço a você é simples. Como tem iniciado seus dias? Que palavras têm sido as primeiras a sair da sua boca? São palavras de queixa ou de reconhecimento? Você desperta com a mente voltada para o que falta ou para o que já possui? Porque essa escolha silenciosa, repetida diariamente, molda não apenas suas emoções, mas também suas decisões e seus resultados. Não espere grandes acontecimentos para sentir gratidão. Não espere que todas as peças da vida estejam no lugar para então dizer, agora sou feliz. A verdadeira força da gratidão está em reconhecer, antes de qualquer vitória, que você já possui algo de valor. O simples ato de respirar, de aprender, de lutar mais um dia, já é prova de que não está vazio. Esse reconhecimento não apaga os desafios, mas dá energia para superá-los. Por isso, proponho um exercício simples que pode transformar completamente a sua rotina. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode escrevê-las, pode dizê-las em voz alta, mas faça com intenção. Durante 7 dias, pratique esse hábito sem falhar. Você notará que os problemas não desaparecem, mas o peso que carregava sobre eles se tornará mais leve. Sua mente deixará de ser um campo minado de queixas para se tornar um campo fértil de possibilidades. A gratidão não é o fim da ambição, mas o combustível que a mantém viva. O homem ingrato persegue o sucesso como quem corre atrás de uma miragem. Nunca alcança, porque o vazio interior o consome. Já o homem grato persegue seus objetivos com confiança, porque sabe que não parte do nada. Ele parte da abundância que já possui. Essa diferença muda tudo. Quem vive reclamando implora que o mundo lhe dê algo. Quem vive em gratidão atrai naturalmente aquilo que busca, porque já vive no estado mental de quem merece e de quem sabe valorizar. Comece amanhã. Acorde e, em vez de repetir a velha frase, mais um dia difícil, diga, sou grato por esta oportunidade de lutar e conquistar. Essa simples inversão será o primeiro tijolo de uma vida construída em cima de abundância e não de escassez. Porque quando um homem vive em gratidão, mesmo diante das maiores tempestades, sempre encontra dentro de si a calma necessária para vencer. O que você faz ao abrir os olhos pela manhã não é um detalhe sem importância. É o ponto de partida que decide se você será senhor do seu destino ou escravo das circunstâncias. É nesse instante que você afirma, com atitudes simples, se viverá em disciplina ou em desordem, em força ou em fraqueza.
Se existe uma lição que você deve guardar, é esta: amanhã é a fundação sobre a qual todo o seu dia será construído. Obrigado por ter estado comigo até aqui. No próximo vídeo, eu o espero para subirmos juntos mais um degrau nessa escada de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Nos vemos lá.